Boa noite, amados irmãos da IPB da Graça. Hoje é domingo, dia especial, dia das mães. Domingo, dia de louvar, de adorar o Senhor, de aprender com a palavra do Senhor, de buscar estarmos diante da presença de Deus. E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 8, para que possamos fazer a leitura. E a palavra de Deus nos diz assim: Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurava a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este, o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa, que sempre traz para nós ensinamentos, sempre traz para nós a alegria de olhar para um Deus que nós conhecemos, que nos ama e que é um Deus de prosperidade, que sempre cuida de nossas vidas, cuida da nossa família. E Deus, ele é maravilhoso, porque ele deixa registrado eternamente na palavra dele, na Bíblia, a nossa única regra de fé. E eu gostaria de dizer aos irmãos nessa noite que o tema que Deus irá falar aos nossos corações é obediência que leva à restituição. Que está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo de 1 a 6. Meus irmãos, a palavra de Deus fala de uma mulher, a mulher sunamita, uma mulher que Deus a amava e que Deus sempre vinha ao seu encontro, sempre Deus trazia uma palavra de conforto e também levava segurança a essa família. O nosso Deus, o que Ele quer é mostrar o seu amor, os seus cuidados, o que Ele quer é mostrar para a sua amada igreja e também para os teus servos que Ele é Deus poderoso e que Ele é aquele que mostra o caminho e mostra para cada um de nós qual é a sua boa vontade para que nós venhamos a ter vida próspera e também vida abençoada diante da tua presença. Esta mulher, a palavra de Deus nos ensina que ela era uma mulher que tinha fé, uma mulher que agradava a Deus e uma mulher que nos ensina que nós devemos ouvir. Hoje é tão difícil as pessoas pararem para ouvir a outra pessoa. Hoje muitas pessoas não têm paciência para poder ouvir os mais experientes, os mais idosos, aqueles que já adquiriram muita experiência na sua vida, já passaram por várias provações. E nesse texto, a mulher sunamita ensina que nós devemos parar para poder ouvir o que as pessoas têm para poder nos ensinar, o que as pessoas têm de valor para poder colocar diante das nossas vidas. E aqui, essa mulher, ela já tinha visto o poder de Deus, ela já tinha experimentado do milagre de Deus, ela já conhecia o homem de Deus, que era Eliseu, e quando Eliseu pega e chega até a sunamita para poder pegar e conversar com ela, o que ele queria era a atenção dela, o que ele queria era aconselhar esta mulher sunamita. E a mulher sunamita, ela então ouve, ela fica com seus ouvidos atentos para poder ouvir o conselho
né, do profeta de Deus que se chama Eliseu. E ela não só ouve, mas ela faz tudo quanto ele ordena. Tudo aquilo que ele ordenara, tudo aquilo que ele passou para ela quando ela pegou e ficou atenta para poder ouvir a sua voz e o seu conselho, ela fez. É maravilhoso quando as pessoas valorizam, né, quando nós paramos e damos e doamos do nosso tempo para aquela pessoa, para que ela possa conversar, para que ela possa ouvir o nosso conselho. E Deus então é um Deus que ele capacita e que ele também aconselha os seus profetas, os seus pastores e também aconselha o seu povo. Deus sempre tem um conselho para poder transmitir ao seu povo, ao seu servo, à sua serva. Deus, ele quer o melhor deste mundo para as nossas vidas, como servo dele, como serva dele e como filhos de Deus. Uma coisa interessante é que a mulher, ela não só ouviu, mas ela levantou-se, a mulher, e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ela teve que tomar uma decisão, e uma decisão importante na vida dela. Como o profeta havia, né, aconselhado ela e falado para ela que a terra haveria fome durante 7 anos e pediu para ela para que ela protegesse o seu filho, a sua família e se mudasse e fosse para outra cidade e ali permanecesse, ela não só ouviu, mas ela acatou, né, o conselho do profeta e ela tomou uma atitude e ela pegou e viajou, fez sua mudança e foi, né, para outra terra, para outro lugar, a esperar passar aquela crise, aquele estado, né, de fome que haveria ali naquela cidade. Meus irmãos, nós também estamos vivendo um momento de crise. E a nossa crise é em relação à nossa saúde. E Deus pede para que nós venhamos, né, a estar atentos como essa mulher sunamita, para poder pegar e zelar, cuidar da nossa família, da nossa saúde. E nós vamos ter que fazer muitas mudanças para que isso seja feito com segurança e assim a nossa família ser resguardada e ser guardada por Deus e Deus então cuidar, tratar da nossa família. Nós precisamos estar atentos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o conselho da palavra de Deus. O que a palavra de Deus quer falar aos nossos corações? Para essa sunamita, Deus queria falar para ela e usou o seu profeta que ela precisaria de tomar uma atitude radical. Largar sua casa, deixar tudo, a cidade onde ela morava, o lugar onde ela morava, para poder se proteger com a sua família. Hoje, muitas famílias estão precisando tomar atitudes radicais. Muitas vezes, nem nesse Dia das Mães, que é o dia de hoje, poder ver a sua mãe, poder ver, né, a quem eles mais amam. Outros, né, também não estão podendo ver os seus netos, outros não estão podendo ver os seus filhos por causa do coronavírus. Mas Deus conforta os nossos corações e Deus fala para nós que o tempo, né, vai chegar e tudo vai passar. Porque Deus ele vai dar para a sua amada igreja e também para os teus servos vitória diante desse desafio. E Deus ele quer falar aos nossos corações através dessa palavra e também do testemunho e da vida dessa sunamita, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós pedimos conselhos a Deus, quando nós pedimos aconselhamento aos profetas, aos pastores, aos homens de Deus, Deus sempre vai usar eles e sempre Deus vai dar uma resposta. Então aquela mulher, ela teve que tomar uma atitude radical para poder proteger a sua família da fome. Meus irmãos, nós precisamos de proteger as nossas famílias. Nós precisamos de estar atentos e de resguardar e de tomar todos os cuidados para que a nossa família seja protegida. Então é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus, o que Deus tem para nós, o aconselhamento dos homens de Deus, da palavra de Deus, dos presbíteros da igreja, do conselho da igreja e também do nosso presbitério, da nossa igreja IPB.
eu gostaria de falar também, meus irmãos, a segunda coisa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós devemos ser, pessoas que tenham ouvidos para poder ouvir e acatar o aconselhamento dos nossos líderes espirituais. E também, uma coisa muito importante que nós devemos pegar e obedecer. Quando Deus pegar e nos aconselhar, quando Deus trazer uma palavra de conselho aos nossos corações, nós precisamos de ser obedientes para poder assim ser abençoados pela palavra de Deus, porque Deus, ele nos ama, Deus quer o melhor para o seu povo, para a sua igreja. A segunda coisa que Deus nos ensina é que quando nós damos testemunhos dos milagres de Deus e das bênçãos de Deus na nossa vida, nós somos homens que agradamos a Deus. Nós somos servos e servas que agradamos a Deus por causa do seu poder e também por causa do seu milagre. E assim nós temos o dever de dar testemunho, de testemunhar de quem é o nosso Deus, do poder do nosso Deus e de como Deus tem tratado as nossas vidas. Nós precisamos de testemunhar as maravilhas que Deus tem realizado na nossa vida. Essa sunamita, ela testemunhou. Olha só o que diz, em segundo lugar, a palavra nos diz assim: Eliseu e seus feitos alcançaram grande planícies, chegou até o conhecimento do rei e as suas grandes obras também. Então, quando Deus usa o teu servo, quando Deus usa a tua serva, quando Deus fala através dos teus servos, o que acontece? Nós ouvimos e damos testemunhos do Deus que nós temos. Aquela mulher, ela não só ouviu, ela não só foi obediente, mas ela pegou e praticou aquilo que ela aprendeu e fez aquilo que o profeta pegou e aconselhou ela. Ela pegou e tomou uma atitude radical e partiu para poder pegar e levar segurança à sua família. Outra coisa que Deus nos ensina, que o testemunho não é só feito por aqueles que são abençoados por Deus ou que recebem milagre de Deus, mas por aqueles também que estão perto. Geazi, ele era aprendiz de Eliseu, e ele foi uma testemunha ocular, em relação à vida daquela sunamita. Geazi ao rei, Geazi ao rei contou tudo o que acontecera e o que Eliseu havia realizado e feito na vida da sunamita, daquela mulher que o seu filho havia estado morto e agora estava restaurado, estava ressuscitado pelo poder de Deus. Eliseu, ele restaurou a vida do filho daquela sunamita. Quando a mulher sunamita chegou e viu o rei, e viu que Deus iria trabalhar no coração do rei para que o rei pudesse abençoar a sua vida, ela clamou ao rei por sua casa e pelas suas terras. Nós devemos, meus irmãos, clamar as pessoas para que Deus possa mover os seus corações, para que Deus possa trazer à memória os seus corações de que aquilo que é injusto deve ser justo e deve ser feito justiça para aqueles que são injustiçados. Aquela mulher, ela não vendeu a sua casa, ela não vendeu a sua terra, ela pegou e foi embora por causa da grande fome que acontecera naqueles dias. Mas algumas pessoas tomaram posse daquilo que era seu, se apoderaram daquilo que era seu, mas Deus iria mover o coração do rei, iria intervir para que ela fosse então abençoada. Então nós precisamos de clamar, de pedir, para que Deus possa nos dar uma resposta, para que Deus possa mover o coração daquele que pode mudar a nossa vida, que pode fazer com que nossa vida seja uma vida abençoada. Em terceiro lugar, o que a palavra nos ensina é que Deus, ele não só move, mas Deus tem poder para poder restaurar todas as coisas. Olha só, Deus restituiu tudo que a mulher sunamita deixou para trás. A sua obediência às palavras do homem de Deus e seu testemunho ao rei lhe restituiu
tudo o que possuíra antes. Então, Deus, meus irmãos, Ele não faz nada pela metade. Deus, quando Ele vai fazer algo na nossa vida, ou na vida da sua igreja, ou na vida dos teus servos, das tuas servas, Deus, Ele faz por completo. E quando Deus, Ele restaura, quando Deus restituiu aquela mulher, Ele fez com que fosse perfeito e que ela pudesse, então, desfrutar, né, da prosperidade que Deus havia preparado para a sua vida. Deus, Ele tem bênçãos maravilhosas na vida da tua igreja, na vida do seu povo. Deus, Ele tem prosperidade para a vida daqueles que o amam. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele tem poder para poder fazer todas as coisas. Outra coisa que Deus nos ensina, e eu gostaria de concluir, é que no versículo 6 a palavra de Deus nos diz assim: interrogou o rei a mulher e ela contou tudo. Meus irmãos, nós não devemos esconder nada do profeta de Deus, do pastor, da igreja. Nós devemos esconder nada de Deus, porque Deus sabe todas as coisas e Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo. Então, quando nós somos verdadeiros diante de Deus, Deus então Ele vai responder, e a sua resposta para a vida daquele que ama a Deus e que é justo diante de Deus é prosperidade e bênçãos sem medida. Então, olha só, no versículo 6, Deus então pega e fala assim, que a mulher foi, né, interrogada, né? Interrogou o rei a mulher e ela contou tudo. Não deixou de contar nada. Foi sincera, foi justa e com o coração sincero na presença do rei. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todos as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Tudo ia ser restituído, tudo ia ser acertado justamente com aquela sunamita. Meus irmãos, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus que restitui. E Deus quer restituir a sua alegria, Deus quer restituir a sua paz, Deus quer restituir a sua família, Deus quer restituir tudo aquilo que você perdeu, trazendo então paz, alegria, felicidade e bênçãos sem medida na sua vida e também na vida da sua família. Não se esqueça o que Deus ensina para nós. Deus ensina para nós que a obediência, ela é uma ferramenta poderosa e importante na vida do cristão, que quando nós somos obedientes, né, Deus nos restitui, Deus nos faz alegres, felizes e homens gratos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor e também pela sua restituição. Deus, da mesma forma que Ele restituiu a Jó tudo aquilo que ele havia perdido, Ele restitui, né, a essa sunamita tudo aquilo que ela havia deixado para trás, o que ela havia perdido. E Deus também quer restituir para você, meu irmão, para você, minha irmã, tudo aquilo que você perdeu, porque Deus te ama e Deus quer o melhor para a sua vida. Então Deus nos ensinou que nós devemos ser obedientes, Deus nos ensinou que nós devemos ouvir a voz, né, dos pastores, dos presbíteros, daqueles que são anciões da igreja, porque Deus quer, né, dar o melhor da terra para cada um de nós. Outra coisa importante que Deus nos ensina é que nós devemos testemunhar do milagre de Deus e do poder de Deus. E muito importante também, nós não podemos esquecer que Deus, Ele não quer só restituir aquilo que é material que você perdeu, mas Deus quer restituir a felicidade na sua vida. E esse Deus, Ele tem felicidade, Ele tem alegria, Ele tem muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar para poder oferecer aos seus amados e também aos teus servos. Nós somos filhos de Deus e Deus tem o melhor desta terra para cada um de nós. Acredite nisso, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida.
um bom domingo, uma boa noite, uma boa semana, que Deus lhe dê uma semana cheia da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e que nós possamos entender que nós precisamos, em alguns momentos, tomar atitudes radicais para poder ser abençoados por Deus. E, acima de tudo, nós devemos tomar decisões importantes para poder proteger a nossa família, para poder proteger aqueles que nós amamos. Vamos orar neste momento? Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer por esse domingo, Dia das Mães, te agradecer pela alegria que o Senhor nos concede de poder comemorar esse dia, de ainda ter as nossas mães diante, ó Pai, de nós, neste mundo pecador, neste mundo cheio de trevas, mas o Senhor, ó Deus, tem nos dado a alegria de poder desfrutar das nossas mães e poder dar para elas um pouquinho do amor que o Senhor tem dado a cada um de nós e tem ensinado para nós deste amor. Que o Senhor abençoe todas as mães do nosso país, que o Senhor abençoe todas as mães da IPB do Brasil e também da IPB da Graça, e que nós possamos orar, buscar a Tua presença e pedir ao Senhor que logo, logo o Senhor possa estar, ó Pai, tirando esse coronavírus do nosso país e abençoando a amada Igreja do Senhor, e assim nós possamos, ó Pai, glorificar, adorar e bendizer o Seu santo nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos.